Em 1969, estudava Direito na PUC-Rio. Estava na aula de Introdução à Ciência do Direito quando li uma pequena notícia no jornal que dizia: presos os advogados de presos políticos. Saí de sala, abandonei o direito e decidi ser cineasta. Com esse filme, homenageio a todos os advogados que permaneceram por todos esses anos lutando por justiça e liberdade. Silvio Tendler. Fomos para o DOI-CODE, onde eu fui recebido por um oficial. Eu vi bem pelo tipo, pela ordem, pelas botas. Ele me recebeu com um V, com as botas em V na minha cara, e logo dizendo: aqui não tem doutor, doutor somos nós. Aqui não tem advogado, não tem justiça, não tem lei. Advogado, justiça e lei somos nós. Os torturadores, em forma de meia-lua atrás de mim, eles me levaram, me seguiram para uma sala onde havia não só sempre o revólver, o aparelho de choque, marcas de sangue, de pedacinhos de pele pelas paredes. O Heleno Fragoso, coincidência da vida, tinha sido preso. Eu então fui procurado pelo filho dele, Fernando Fragoso. Ficamos procurando em vários locais possíveis que ele poderia estar preso. E aí então eu até voltei, não encontrei, fui à casa dele, a esposa dele me disse: olha, melhor você sair, você deve ir também. Ela estava, parece, adivinhando. Quando chegou de madrugada, caí já no início, no final da madrugada, foram 2 cidadãos à minha casa e dizendo que eu ia ser preso. Eu aí pedi para me vesti, me aprontei e fui preso. E eu fiquei no tal corredor geladeira, que era lá embaixo, era gelado. E então me botaram numa cela com uma cadeirinha, tiraram minha roupa, meu sapato e tal. E eu só fiquei de calça, um frio muito grande. E no escuro perguntei, o Heleno Fragoso estava numa cela e o Susequinde de Moraes Rego numa outra cela, que era um homem idoso já. O Heleno doente, tinha operado, se não me engano, o coração. No dia seguinte, o Susequinde começou a passar mal. E começou a dizer: eu não estou passando bem e tal, chama o médico. Eu comecei a berrar, eu tenho uma voz forte, e tinha também naquela época. Aí veio um cidadão e disse: cala a boca que eu vou aí te dar, vou escutar o termo, porrada. E eu disse: olha, é o mínimo que você vai fazer, porque você vai me matar, porque eu vou me defender. E no dia seguinte eu vi o Heleno sair, que era mais ou menos escuro e tal, mas eu via sair, vi o Susequinde também saiu, eu senti que saíram. Quando eu fui solto, eles me trouxeram, me botaram encapuzado no carro, e eu não me lembro mais a altura, foi já... Eles me saíram do carro, tiraram o capuz e disse: corre que vai morrer. Eu aí disse: não vou morrer correndo. Escutei eles darem um tiro, deram um tiro para o alto e não corri. Fui preso umas 8 vezes, mas fui preso por exercer a advocacia mesmo. A OAB me desagravou, isso era 75, 76, e eu pude, do púlpito da OAB, toda cercada a OAB, pessoal com metralhadora toda lá, e eu pude denunciar todas essas torturas daí no exercício profissional. Fiquei incomunicável durante 45 dias no DOI-CODE, no salão do DOI-CODE, coisa que é um negócio terrível, né? Um negócio... Não dá para descrever esse tipo de coisa, porque eu escuto agora, por exemplo, o ranger de portas, e esse ranger de portas eram as portas se abrindo de um grande portão, e depois tínhamos as celas, as pequenas celas fechadas com grades de ferro, né? Então você escutava abrir
suar da porta abrindo, você falava, será que sou eu? Será que eu sou eu? Porque quando o cara passava, ele levava outro, ou podia levar outro. Então, era o temor que todos tinham na hora daquele chamamento, né? E o Zé Carlos Dias foi a primeira pessoa que conseguiu falar comigo depois de 40 dias incomunicável, né? É uma coisa terrível, né? Ter que dizer a coisa. Você se acostuma, é um negócio terrível. No primeiro dia que eles foram me interrogar, eles me deram um capuz e enfiaram o capuz na minha cabeça. Depois de 15 interrogatórios, o cara chegava, me dava o capuz, você já punha e ia. Então, eu era conhecido no fórum como advogado do CGT. Tinha um juiz, Nelson de Tal, que era um homem ligado às autoridades de segurança na época. Quando eu entrava no gabinete dele, ele já abaixava a cabeça e dizia, lá veio o advogado vermelho. Eu acredito que, em função desse meu trabalho, foi que o capitão Ronald, lá do Regimento de Escola de Infantaria, ligado à 2ª Seção de Informações do REI, Regimento de Escola de Infantaria, determinou a minha prisão. Determinou a minha prisão. Prisão para averiguações que eu fiquei mais de 1 ano sendo torturado de toda forma que você possa imaginar. Eu saí em cadeira de roda. Eu tenho marcas aqui, ainda tenho uma marca grande aqui na testa, esses anos todos. 2 costelas fraturadas, que ainda me incomodam bastante. Esse joelho direito ficou tão inchado, tão assim, que para poder sair, tirar a calça, precisou cortar a calça. Ao sair da minha 2ª prisão no Doicode, aqui, perto da Rua Tutóia, onde nós estamos, ao sair daqui, eu, através dos meus advogados, nos reunimos e a decisão minha foi processar o comandante do Doicode. Eu acho que aquilo me salvou a vida, porque eu me tornei um perseguido internacional. Por que que esses advogados, porque veja bem, aqui no Rio eram 10, mas em Belo Horizonte eram mais 5, e em São Paulo eram mais 10, mas você tinha o quê? Um grupo de uns 100 advogados no Brasil inteiro que tinham esse tipo de atitude e que não eram organizados, não eram, sabe, não tinham uma organicidade institucional. Então, o que me motivou muito a sempre estar pensando nesse livro foi superar o que é uma grande injustiça que eu acho que foi não ter contado essa história da importância, sabe, que os advogados tiveram nesse período. Que importância, inclusive, que tem a ver com o quê? Com sofrimento, com dor e com vida, né? Ou seja, pessoas que estão vivas hoje, que foram tiradas da tortura em função da atuação dos advogados, que foram perseguidos, tiveram seus escritórios, sabe, invadidos, tiveram suas famílias ameaçadas e, apesar disso, continuaram nesse processo. Dom Paulo Evaristo Arnes, quando soube que nós estávamos fazendo esse livro, ele se dispôs a escrever o prefácio de imediato. Nesses tempos terríveis, percebi que um dos maiores esteios dos presos e de suas famílias eram os advogados, um grupo de profissionais de direito que, naquela época de muitos temores, arriscaram suas próprias vidas e carreiras profissionais para se dedicarem a defender, na grande maioria dos casos, gratuitamente, as vítimas da violência política. Dom Paulo Evaristo Arnes.
os advogados e a igreja. Eu fui convidado a participar da Comissão de Justiça e Paz por Dom Paulo Evaristo Arnes, quando eu já militava muito na defesa de presos políticos. Mas a comissão, ela no porão da Cúria, ela cumpria aquele papel tem aquela frase, não adianta mais nada, eu vou me queixar para o bispo. Então, isso é verdade. As pessoas iam se queixar para o bispo. Quando um filho desaparecia, quando o marido ou o namorado desaparecia e não tinha para onde ir, ou procurava um advogado, ou então ia bater as portas da Comissão de Justiça e Paz. E aí, então, era tomado um depoimento. A Comissão de Justiça e Paz encomendava, encarregava médicos da nossa confiança para fazerem laudos particulares sobre que evidenciavam as violências praticadas por aqueles que saíam. O maior trabalho que ela prestou não foi tanto no campo jurídico, e no campo jurídico foi importante, mas é que, a partir da comissão, quando nós éramos informados de um caso, o fato do sistema de segurança saber que nós sabíamos que fulano estava detido, não é? Eu não tenho dúvida nenhuma, fiz uma pesquisa profunda sobre isso, que muita gente foi salva porque o sistema dizia, olha, a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, não é? Chefiada por aquele danado daquele cardeal, etc. e tal, já sabe que está na nossa mão. Quando começo a advogar, sou procurado pela Arquidiocese de Olinda e Recife. Dom Helder Câmara, na época, era o arcebispo e precisava de advogados que participassem dessas questões. E aí me convida para integrar a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife e, ao mesmo tempo que estava na Comissão de Justiça e Paz, também comecei a advogar para presos políticos e padres, estudantes e trabalhadores perseguidos pelo regime militar. O padre Vito Miracapilo, o padre italiano que foi expulso do Brasil porque se negou a celebrar uma missa pela independência do Brasil no dia 7 de setembro. E é interessante esse fato que ele é expulso do Brasil, né? Eu trabalhei no processo, aí no caso da Lei do Estatuto do Estrangeiro, e a gente trabalhou junto a esse caso, a pedido da CNBB, e posteriormente a sua expulsão, um outro padre, que era pároco de uma comunidade aqui da periferia do Recife, do Morro da Conceição, que é uma área muito conhecida da cidade, é um padre vinculado aos movimentos populares, e o padre Reginaldo, então, escreve um poema contra o Supremo Tribunal Federal. A poesia tinha um refrão que começava assim, são 11 ministros, um tribunal, 11 o Supremo Coito Venal. Era uma crítica direta ao Supremo Tribunal Federal, que na época foi quem referendou o decreto de expulsão do general Figueiredo contra o padre Vito. Ele escreve esse poema e por essa estrofe desse poema, ele é incurso na Lei de Segurança Nacional e condenado também. Era um dirigente do Partido Comunista, que era responsável pelas gráficas do partido, Henrique Cordeiro, que estava sendo caçado pelo regime, provavelmente seria assassinado, né? Foi numa época de grande repressão sobre o Partido Comunista Brasileiro. Então, o Modesto da Silveira era advogado dele, e Modesto me procurou em Brasília, dizendo que nós tínhamos que dar uma solução para ver se não seria possível buscarmos asilo em algum país. E aí veio a ideia da Nunciatura Apostólica. A INI tinha um cliente, tenho a impressão que era, não sei se foi provavelmente cliente dela, mas de qualquer maneira, ela estava
preocupada também com a situação de um outro perseguido. Ele já tinha sido preso, tinha sido posto em liberdade, mas depois soube-se que estava sendo procurado também para ser assassinado. Que era o Jorge Medeiros Vale, conhecido como Bom Burguês. E no dia, os dois se encontraram, entraram no táxi, e eu fui num carro atrás com a Eni, acompanhando o táxi para qualquer eventualidade, né? Demos uma volta, mostramos primeiro onde era, né? E eles então foram, entraram na Anunciatura, saltaram do táxi lá dentro da Anunciatura. Falei, bom, agora eles estão seguros. Mas o que nós tínhamos combinado antes? Eu não sabia que reação o Núncio teria, né? Ou algum funcionário lá da Anunciatura, algum religioso. Nós escrevemos uma carta, né, dizendo quem eram eles, que eles estavam sendo perseguidos, que eles seriam assassinados, né, e que a imprensa estava pronta para receber cópia dessa carta e que nós poderíamos transformar aquilo num escândalo nacional e mesmo internacional, né, se algo acontecesse com eles dentro da Anunciatura. Depois, eu soube, por relatos que posteriormente eles fizeram, né, e que quando chegaram, o Núncio levou um susto, evidentemente, né, e disse que ia chamar a polícia. Foi quando eles entregaram a carta. O senhor pode chamar a polícia, mas essa carta estará nas mãos da imprensa. O Núncio se assustou, né, e não teve como, e eles ficaram lá. Aí começou um longo processo de negociação, né, como é que eles sairiam. Eles ficaram uns 6 meses na Anunciatura, né, até que se encontrou, a Anunciatura, evidentemente, encontrou uma saída política com a Embaixada do México. A partir dessa colocação, a Anunciatura fechou os portões e ficou muito difícil entrar lá. Eu acho que já falei para vocês que eu tinha um trânsito bom na igreja por causa do meu trabalho no escritório do Dr. Sobral Pinto. E eu tinha sido advogada de vários padres, inclusive da CNBB, quando a CNBB era aqui no Rio. Nessa época, em 78, a CNBB já estava em Brasília e era vizinha da Anunciatura. As duas casas eram separadas por um muro, né? E eu, sabendo que o Teodomiro tinha acabado de fugir e que estava por terra vindo da Bahia para Brasília, eu tomei um avião, fui a Brasília e falei com o secretário da CNBB. Eu me lembro quando eu contei para ele que o Teodomiro tinha acabado de fugir do presídio e que estava vindo para Brasília e que ia pedir asilo na Anunciatura, e que, para isso, eu precisava que a CNBB pegasse uma escada, a pretexto de arrumar o jardim, esquecesse a escada encostada no muro. E que, como o portão da CNBB ficava aberto, o Teodomiro entraria, rapidamente subiria a escada e pularia o muro. E assim foi feito. Quando o Núncio se deu por elas, o Teodomiro já estava lá e não teve outro jeito a não ser conceder o asilo.